Olá, meus amigos de Ideal Espírita, vamos iniciar o capítulo 2 do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, de Sebastião Camargo. No capítulo 2, trata sobre Deus, unidade / variedade. Deus, a criação e o espírito, analisando os corpos do macro ao microcosmo. Deus, a criação e o espírito. O homem é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito e no qual o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação da qual o espírito seria Deus. Um fenômeno análogo ocorre entre a criação e Deus. Deus está por toda a parte na natureza, do mesmo modo que o espírito está por toda parte no corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com ele, do mesmo modo que todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, qualquer razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam da mesma forma num e no outro caso. Isso está escrito na Gênese, capítulo 2, a providência. Kardec coloca isso de uma forma que a gente possa entender que, da mesma forma que Deus está para toda a criação, nós, espírito, estamos para o nosso corpo. Então, nós cocriamos com Deus, mas em termos de corpo, nós temos uma experiência de uma dimensão infinitamente menor, mas é uma experiência em que nós somos o Deus para as nossas células, para as células que habitam esse corpo. É como se a nossa mente, que é o espírito, né? A mente não tem uma definição, mas a mente / alma, a gente pode dizer que é essa manifestação do espírito, quando pensa, quando sente, e ela nada tem a ver com o corpo, com o cérebro. O cérebro, ele é o órgão que recebe e ele manifesta. Então, nós estamos falando de uma mente, um psiquismo que, a partir do que sente, do que pensa, afeta as células que vivem neste corpo. Por isso que nós temos que, quando criamos, nós criamos saúde, equilíbrio, assim como doença e desequilíbrio. Voltando, a gente precisa entender, né, com essa mensagem de Kardec, que nós temos uma participação ativa. Na sequência aqui, o Emmanuel, ele fala que o corpo é uma miniatura do universo. Então, é um exercício. Deus nos deu com o nosso corpo, não só a oportunidade de reencarnar para evoluir, mas ter uma experiência do que o nosso pensamento criar. Aquilo que a gente vibra, fazer vibrar todo mais. Analisando alguns ângulos da expressão divina, do arquiteto cósmico de todas as formas e de todos os seres, constatamos que na natureza tudo é cópia de exatamente tudo. Fundamentamo-nos em A Gênese de Allan Kardec, e em Emmanuel, ele fala efetivamente o corpo é a miniatura do universo, e na síntese de Miramês, o corpo é um universo em miniatura, regido pelas mesmas leis,
compatíveis com o seu tamanho. O espírito é um Deus minúsculo, né? Um D minúsculo. Se o comparamos com as microvidas em profusão na formação do fardo físico. Essa citação está o Miramês, Usina Humana, no livro Saúde, capítulo 3. E o Emmanuel, quando ele fala que o corpo é miniatura, está no livro Pão Nosso, Governo Interno. Existe essa governança, existe o nosso poder como um Deus. Vós sois deuses, né? Um Deus com D minúsculo, porque nunca seremos como Deus, mas porque nós não somos de fato, nós somos a criação de Deus. E nós não compreendemos a natureza divina, mas nós temos a possibilidade de experimentar numa dimensão muito pequena. Então ele fala compatíveis com o seu tamanho, podendo cuidar dessas microvidas que fazem parte do corpo. O corpo todo é composto de microvidas, né? Todas as células são vivas e o corpo, ele é um conjunto de células. Se a gente separar as células como estivesse separando as partículas do universo, não vai ter nada, tá? Nós estamos como espíritos conectados fluidicamente a cada célula do nosso corpo. A compreensão minuciosa da nossa origem, da nossa natureza, da nossa destinação, isso é, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, facilita o processo de iluminação da nossa consciência, através do auto e do halo amor. Então vamos entender, auto, eu, halo, amor a si mesmo e amor ao próximo, respectivamente. O conhecimento do verdadeiro sentido da vida e da fatalidade da lei divina nos conduzirá à perfeição por meio da vivência das virtudes, responsáveis pelo norteamento de nossos destinos. Segundo André Luiz, todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói e diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Está no livro Missionários da Luz, capítulo 6, a oração. Então, ele continua fortalecendo, né, com esses argumentos de que nós somos, né, seres capazes também de, através, né, a gente fala cocria com Deus, através da nossa vibração, dos nossos pensamentos. Ele fala que as virtudes, então o desenvolvimento moral, a gente vai tendo cada vez mais consciência de quem nós somos, a que nós viemos, qual o nosso, né? De onde viemos e para onde vamos. O nosso destino final é nos tornarmos espíritos puros, espíritos com a possibilidade de comungar com Deus. Consoante o pensamento de André Luiz, Joana de Ângeli lembra-nos do imensurável tesouro interior ao alcance de todos aqueles que se predispõem a viajar ao encontro do Deus interno, visando a sua autoiluminação. Quando alguém se identifica possuidor desse recurso, pode atear o incêndio que devora os vícios e abre espaços virgens para a instalação dos elevados potenciais do desenvolvimento pessoal. Ela diz isso no livro Vida, Desafios e Soluções, capítulo 5. Significado do ser integral, bases para a autorrealização.
Veja que a Joana, ela nos coloca, né, como herdeiros de Deus. Então, todos nós somos herdeiros de Deus, somos filhos, né? E temos essa... Desculpa, eu pulei aqui. Quem fala que nós somos herdeiros de Deus é André Luiz, né? André Luiz, ele fala isso no livro Missionários da Luz. E nós fazemos como herdeiros de Deus as mesmas coisas que Deus faz, né? Criamos, nós não criamos, né? Co-criamos. Nós utilizamos aquilo que Deus criou e dali geramos outras coisas. Então, renovamos, aprimoramos e também destruímos, né? Como existe a lei da destruição, existe lei que a tudo renova, transforma, mas a Joana de Ângeles, ela fala que aí vamos juntar, né? André Luiz com a Joana aqui. Como eu falei, né? Somos herdeiros de Deus, significa que nós temos esse potencial. Então, esse Deus interno que ela fala, capaz de fazer o trabalho de auto-iluminação. Então, nós vamos, como ela propõe também numa metáfora, colocar um incêndio, incendiar, queimar os vícios para que novos espaços estejam ali disponíveis para que a gente possa desenvolver todo o nosso potencial para que o quê? Nós possamos nos iluminar, possamos crescer moralmente, espiritualmente, e nós possamos ser esses filhos de Deus que nós realmente somos. É porque, embora nós sejamos, nós temos tudo em potencial, nós não agimos como filhos de Deus. Nós temos o potencial, e à medida que a gente vai dilapidando, que a gente vai burilando tudo é como se em cima de nós tivesse tantas camadas ainda, né, tão densas, tão brutas, que as provas da vida, né, todas as dificuldades, é como se vai lá lapidando, vai mostrando uma forma mais bela, mais brilhante, como descobrindo ali, chegando a um diamante. A gente vai retirando até chegar nessa pureza, essa imagem, né? Uma metáfora, essa imagem de uma pureza, de um diamante, então, é de uma pedra que é preciosa e que brilha, resplandece. Ela é muito valiosa. Então, é esse processo que a gente tem que se ir passando por transformações para ir lapidando até chegar neste... Então, nosso destino é chegar nesse ponto em que a gente brilha a nossa luz, que a gente vive como filho de Deus. Para que essa viagem interior ocorra com mais lucidez e segurança, transformando nossas vidas, será imprescindível a compreensão e a vivência da proposta inadiável do Mestre Jesus, sintetizada aqui por Leon Denis. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Ele diz isso no Problema do Ser, do Destino da Dor. O conhecimento nos chega por meio da filosofia, a compreensão pela ciência e a experiência pela vivência. A consolação, o esclarecimento e a libertação serão incorporados ao nosso patrimônio por intermédio da vontade sincera, do conhecimento necessário e da vivência consciente. Em síntese, o Espiritismo é uma filosofia transcendente, uma ciência imanente
e uma moral consequente. Entenda-se por moral no âmbito desta obra como a moral divina, isso é, o código ético-moral, o Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus é mais do que aquele papel lá que a gente fica lendo, né? Evangelho de Jesus é a mensagem de Jesus, propriamente, né? A vivência da mais pura moral evangélica e não a moral ligada à cultura e aos costumes de um povo. Veja que ele trouxe aqui o poder nosso, o poder da nossa alma em querer, a nossa vontade, o nosso saber, seria o conhecimento e o amor, né? Amar é a parte moral divina. Então, são esses três elementos, são os alicerces, e ele fala do que o Espiritismo, ele traz esse... Por isso que a gente diz que o Espiritismo, ele tem esse tripé, filosofia, ciência e religião. A verdade é, essa filosofia transcendente, né? É essa condição da gente questionar sobre a nossa vida, quem nós somos, para onde vamos, qual o sentido da nossa experiência, né? A ciência como o conhecimento e a moral divina como o amor, a bondade, fazer o bem, né? Nos tornarmos seres de bem. E quando fala, né, esse querer, essa vontade, né, nos chega, né, se eu quero, e eu me lembro da minha história, o quanto que eu busquei essa conexão com Deus, eu queria muito compreender o que se passava comigo, com o mundo, e quando eu ouvi, né, a respeito do Espiritismo, o que o Espiritismo trazia, aquilo que a minha alma estava sedenta, que a minha alma estava buscando, ela encontrou ressonância. Então, esse querer meu, e que me faz questionar, que me faz pensar, que me faz buscar qual o sentido da minha vida, quem eu sou. Então, essa parte filosófica, né, de indagar qual o meu propósito. Quando eu alcanço ali uma resposta pela explicação, pelo conhecimento, o conhecimento vem, ele vai saciando essa sede. E os dois juntos me levam para o entendimento de que tudo isso vem para contribuir com o meu desenvolvimento moral. Então, são esses três aspectos. Allan Kardec, considerado um dos maiores intelectuais do seu tempo, poliglota, discípulo emérito Pestalozzi, professor de várias disciplinas, entre elas química, física, astronomia, matemática, anatomia comparada e outras tantas, reconhecido e respeitado pelo seu caráter, dignidade, conduta moral, pretendia que o investigador honesto e comprometido com a causa também chegasse a esse entendimento. E, para isso, deixou-nos informações implícitas de que, no futuro, com o avanço do conhecimento, viriam a ser mais bem compreendidas. A codificação é um roteiro de autoiluminação. Então, a codificação espírita, ela tem toda essa parte filosófica em que eu vou me indagar sobre tudo aquilo que faz, né, uma busca de sentido para a minha vida, vai trazer o conhecimento e vai me levar para um entendimento de que para eu alcançar esse lugar de iluminação, de paz, de felicidade, é um lugar de desenvolvimento moral, a moral divina, tá? Então, é um roteiro de autoiluminação, um estudo complexo e profundo, que é o
Conhece-te a ti mesmo, né? Que é praticado por Kardec, e o Espírito da Verdade, que passo a passo foram concatenando as ideias e o raciocínio acerca da origem, da natureza e do destino do ser. Indagações como quem eu sou, quantos estou conduzindo e quantos me conduzem, de onde vim, para onde eu vou, qual a meta final, dentre outras, encontram respostas lógicas e profundamente sérias a partir do trabalho do professor Rivaio, né? Então, de Kardec. Ele empreendeu a grande viagem para dentro de si mesmo. Allan Kardec, espírito preposto por Jesus, para reunir em um corpo de doutrina ensinos confiados pelo mesmo Jesus ao Espírito da Verdade, constituído por uma legião de altíssimos espíritos, só apanhou o que estes deram, e estes só deram o que era compatível com a compreensão atual do homem, ou seja, do ser humano terreal, ou seja, terreno. Isso foi dito por Bezerra de Menezes em 1897, na Gazeta de Notícias. Então, ele diz o quê? Que Allan Kardec, ele foi enviado por Jesus para trazer-nos essas mensagens, esse corpo de conhecimento, então um corpo de doutrina, de ensinos, né? Que o Espírito de Verdade se manifestou, ele coloca, né? Confiado por Jesus. Então, esse Espírito de Verdade vem em nome de Jesus, nos traz esse conhecimento, esse corpo de conhecimento. Kardec pega e transforma nas obras da codificação, né? Com a participação de espíritos de alta envergadura moral, né? Altíssimos espíritos, e nos deram o conhecimento que nós teríamos condições de compreender aquela época, né? Com a possibilidade de continuar progredindo. Por meio de um estudo filosófico, científico e moral, trouxe à tona a verdade sobre a única substância ou essência primordial existente no cosmos, o psiquismo divino, a exteriorização do pensamento, da vontade, do amor, da força suprema, a força cáusica de todas as coisas. Então, nós temos, quando a gente define Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, ele é uma força, a gente não tem palavra para definir, né? Aliás, definir é colocar um fim, então delimita. Deus não tem esse limite, nós não temos a capacidade de compreender algo que é infinito, né? E aí querer definir Deus, que é infinito, é impossível, né? Não conseguimos, não é possível, então é impossível, então, não é possível tentar definir o que é infinito, colocar um fim, colocar um limite naquilo que não tem limite. Então, Deus não tem definição, a gente consegue compreender como a origem de todas as coisas, de uma inteligência e amor superiores, nada existe maior do que Deus. Então nós temos os atributos divinos para podermos nos aproximar e ter algum grau de compreensão. Então vamos, Deus é a base fundamental, então ele é força geratriz, podemos entender, né? Uma força cáusica, então uma força que a origem de todas as coisas, é a causa de todas as coisas, e uma fonte geratriz, então ele gera todas as coisas, né? O espírito, a substância essencial, a existência, aí tem aqui a citação, a existência da alma e a de Deus, que são consequência uma da outra,
são a base de todo o edifício. E antes de iniciar qualquer discussão espírita, é importante se assegurar de que o interlocutor admita essa base. Quem falou isso foi Kardec, né? No livro dos Médiuns. Há espíritos. Objetivando o entendimento mais amplo da força motriz e da matéria-prima do cosmos, sigamos o raciocínio de Allan Kardec, que nas questões iniciais do Livro dos Espíritos indaga sobre a base fundamental e sobre a essência primordial em que lhe dariam a chave do entendimento de todo o processo da criação e da substância primária, da individualização dessa energia e da trajetória evolutiva do ser em toda a extensão do cosmos, que é Deus, com a questão número 1 do Livro dos Espíritos, e a resposta é Deus, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. As respostas dadas foram compatíveis ao contexto do século XIX, já em nível de desenvolvimento intelecto-moral, propício à nova revelação. Então, essa é uma resposta que foi dada para aquela época, pessoas que estavam ali tateando, né? Pessoas que estavam ali tentando descobrir, conhecer esses fenômenos, né, espirituais, algo que transcende a matéria. Então, era a resposta possível, porque eu já disse que é impossível definir Deus. Então, isso é do alcance apenas dos espíritos mais evoluídos, poder compreender Deus, sentir Deus, porque Deus não é para ser definido, ele é para ser sentido, né? É para ser compreendido do nível não é intelectual, é do nível espiritual. Então, o espírito precisa perceber com todas, então assim, com todas as suas competências, com seus recursos, para captar essa vibração, né? É muito complexo mesmo, porque a gente está muito limitado para poder compreender. Então, essas respostas dadas lá do século XIX, né? Já naquele grau de desenvolvimento, né? Há que se ressaltar ainda que a objetividade do método perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, né, exigiu dos estudiosos e pesquisadores contemporâneos de Kardec esforços para desenvolvê-las, ampliando-lhes as ideias síntese, aproximando conteúdos complexos dos leitores sérios e investigativos, no entanto, sem esgotarem as possibilidades de incessantes estudos. Graças a essa equipe de luminares, herdamos obras magistrais, clássicas e inesgotáveis, como fonte de pesquisa e de interpretações. Esse dinamismo se evidencia ao considerarmos que, depois da codificação e à luz dos novos tempos, outras interrogações surgem aos poucos, em virtude do natural progresso da inteligência. Esse fato possibilita a elaboração de questionamentos mais profundos pelos que buscam e desejam compreender em maior amplitude que é Deus e o que seria a manifestação da vontade e do pensamento do Supremo Arquiteto. O que ele está dizendo aqui aquilo foi possível naquele momento, no momento da codificação, era o que se podia oferecer para a nossa compreensão. Hoje, com o avanço da nossa compreensão, do intelectual, moral, nós podemos avançar no entendimento de Deus e
aquele modelo do Livro dos Espíritos de Perguntas e Respostas, o que significa? Que nós continuamos, pois podemos ampliar esse mesmo modelo trazendo novas perguntas, porque não é um livro que se esgota ali, né? A gente continua fazendo perguntas e trazendo, buscando essas respostas para que possamos compreender Deus cada vez mais, né? Eu vou dar uma pausa aqui para o próximo vídeo, a gente continuar nessa mesma discussão sobre, né, Deus.